Você já se perguntou por que as máscaras mais brilhantes escondem o sofrimento mais pútrido? Por que a busca incessante por admiração e o palco perpétuo são, na verdade, uma fuga desesperada de si mesmo? A alma do narcisista, quando analisada pela lente da profundidade junguiana, revela-se um labirinto de espelhos quebrados, onde a ferida primordial nunca cicatriza e onde a realidade é constantemente incinerada pela necessidade de manter uma ilusão. Esta não é uma patologia que se contenta em ficar no nível da superfície. É uma arquitetura psíquica construída para proteger um vazio que ameaça o aniquilamento a cada segundo da vida desperta. A maioria das abordagens rasas de como lidar com ignora que para realmente entender a estrutura narcísica, precisamos mergulhar na escuridão da sombra, aquele lugar que Carl Jung mapeou como o nosso depósito de rejeição, de potencial não vivido e, paradoxalmente, de poder cru. O que está por baixo daquela superfície cintilante não é maldade pura, mas um pavor existencial. Poucos estão dispostos a ir tão fundo, pois o mergulho na sombra alheia inevitavelmente nos força a confrontar a nossa própria. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos vou entregar a chave mestra para desarmar o ciclo vicioso que conecta você a essa energia, revelando o ponto cego que eles jamais querem que você enxergue, o núcleo de sua fragilidade. Carl Jung, o visionário da psique, nos ensinou que o que negamos em nós mesmos se manifesta no exterior como destino ou, mais frequentemente, como projeção. A sombra do narcisista não é apenas vaidade inflada. É o medo de ser ninguém, o pavor da mediocridade, a certeza de que sem a adoração externa, o si mesmo interno implodirá em pó. E se eu te dissesse que uma dessas 4 projeções narcísicas está operando agora mesmo, sorrateiramente, na sua vida ou nas suas relações mais íntimas, moldando suas decisões e drenando sua energia? Quando eu revelar a arquitetura exata desse medo, você vai entender com uma clareza dolorosa por que certas pessoas precisam constantemente diminuir ou mesmo destruir a luz alheia. Hoje você vai desvendar 3 coisas monumentais. Primeiro, o mapa exato da sombra narcísica e como ela se formou na infância. Segundo, a estratégia junguiana precisa para desativar o gancho emocional, aquele fio invisível que te prende ao drama deles. E terceiro, a revelação profunda e libertadora sobre o que o narcisista realmente teme perder. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é a única verdade sobre o si mesmo, que se aceita, transforma o espelho em portal para a sua própria individuação. O trabalho com a sombra, no universo junguiano, nunca é uma tarefa cosmética. É um encontro com o dragão. É descer à cripta da alma onde guardamos os pedaços de nós que a sociedade, a família ou o nosso próprio ego em formação consideraram inaceitáveis, feios ou perigosos. Quando falamos do narcisismo através desta lente, não estamos mais lidando com meros traços de personalidade, mas com um mecanismo de defesa arcaico, uma muralha maciça erguida contra o reconhecimento da imperfeição e da dependência humana fundamental. O narcisista, em essência, é alguém que terceirizou o trabalho da sombra. Ele não apenas negou a sua própria escuridão, ele a projetou inteiramente no mundo externo, exigindo que os outros a carreguem ou que a realidade se dobre para acomodar a sua grandiosidade ilusória. O conceito fundamental aqui é o si mesmo, o centro de toda a psique, o arquétipo da totalidade. O si mesmo anseia pela completude, pela união do consciente e do inconsciente, da luz e da sombra. Mas para o indivíduo que desenvolve a estrutura narcísica, este anseio é subvertido. A persona, que deveria ser apenas um mediador social, se torna uma armadura impenetrável, brilhante e sedutora, que promete perfeição e invulnerabilidade. Mas a perfeição
é o inimigo jurado da totalidade. O narcisista, ao tentar ser perfeito, rejeita com violência a sua própria sombra, o seu lado humano, falível, dependente. Essa rejeição cria um abismo. A sombra, que contém todos os instintos reprimidos, toda a raiva justificada, todas as vulnerabilidades e todas as necessidades não atendidas, não desaparece. Ela se condensa e se manifesta de duas maneiras cruciais. Internamente, como o vazio insuportável que exige constante preenchimento, e externamente, como a projeção que busca punir no outro aquilo que ele se recusa a aceitar em si mesmo. Pense na sombra como o guardião do tesouro. Na mitologia pessoal do narcisista, o tesouro que a sombra guarda é a dor primária. É o terror de ser inadequado, o trauma de ter sido visto como uma extensão ou um objeto, e não como um ser humano separado e imperfeito. O medo do narcisista, o verdadeiro pavor que ele esconde por trás da agressão e da arrogância, é o medo de se dissolver no nada, de ser exposto como o pequeno eu que ele tanto lutou para matar e enterrar. Ele precisa da sua grandiosidade para existir. Se a grandiosidade falha, o que resta é o caos, o colapso, a dissolução psíquica. O medo não é de falhar, é de ser apenas humano. Este é o primeiro ponto que você precisa internalizar profundamente. A sombra narcísica se manifesta como uma necessidade ininterrupta de validação. Esta validação é o oxigênio que mantém a persona inflada e evita que a pressão do inconsciente esmague o ego. Para Carl Jung, o inconsciente é uma força viva, uma voz que clama por atenção. Quando essa voz é ignorada ou brutalmente silenciada, ela não morre. Ela se torna um demônio externo, um complexo autônomo. O narcisismo é o complexo autônomo da grandiosidade que devora a vida interior. O si mesmo, o centro unificador da psique, é substituído por um falso si. Este falso si é um deus de barro, construído a partir de fragmentos de admiração e sucesso percebido. Mas o falso si, por ser artificial, não tem raízes na terra da alma. Ele flutua, dependendo da corrente de admiração externa. Se a corrente para, o falso si começa a rachar. O medo real, o terror visceral do narcisista, é o som de rachadura. E como isso afeta você, o espectador, o indivíduo que busca a totalidade? A sombra narcísica não se contenta em ficar confinada ao seu hospedeiro. Ela busca um receptáculo, um alvo para suas projeções. O narcisista, por ter negado seu próprio lado fraco, dependente e falível, projeta essa sombra em seus parceiros, amigos ou colegas. O parceiro é forçado a se tornar o portador da sombra. Você se torna o depósito de todas as falhas que o narcisista não pode suportar em si mesmo. Se ele é secretamente dependente, você é rotulado como carente. Se ele é terrivelmente mediano, você é acusado de ser ambicioso demais ou de tentar diminuí-lo. Se ele sente vergonha de sua própria falsidade, você é atacado por ser desonesto. Esta é a dinâmica da transferência de sombra. É a escuridão alheia que você está carregando, não a sua. E aqui reside a primeira estratégia junguiana para desativar o gancho emocional, o reconhecimento da projeção. O gancho não está na força do narcisista, mas na sua própria reação à sombra projetada. Quando o narcisista te chama de egoísta, a reação natural é se defender, provar que você é altruísta. Mas essa reação é o anzol. Você está aceitando a sombra que não lhe pertence. O trabalho da individuação exige que você pare e se pergunte: este ataque, esta crítica, esta projeção, o que ela me diz sobre a pessoa que a está emitindo e o que ela diz sobre a parte de mim que ressoa com a culpa? Se o ataque for infundado, ele é 100% sombra do outro. Se o ataque te atinge e te fere profundamente, é porque ele está tocando uma ferida sua, uma parte da sua própria sombra que você ainda não integrou.
É vital entender a natureza da persona. A persona do narcisista é a imagem do guerreiro invulnerável, do líder carismático, do amante perfeito. É o oposto exato da sombra que ele aprisionou. A rigidez dessa persona é o que o torna emocionalmente limitado e, paradoxalmente, previsível. Ele precisa do espelho que você oferece para confirmar que a persona ainda está intacta. Se você parar de espelhar a grandiosidade, o espelho quebra. A sombra não integrada no narcisista o condena a um ciclo eterno de busca por poder e controle. O controle é uma ilusão que tenta domar o caos interno. Se ele não pode controlar as circunstâncias, ele tenta controlar as percepções. Se ele não pode controlar as percepções, ele tenta controlar você. O medo de perder o controle é o medo de que o vazio venha à tona. O que o narcisista realmente teme perder é o seu suprimento. Mas este suprimento é mais do que atenção. É o combustível para a sua existência fabricada. Perder o suprimento significa perder a prova de que a persona é real. É a perda da coerência interna. E isso nos leva à revelação profunda. O que o narcisista teme perder é a sua crença de que ele é especial. O verdadeiro medo é a perda da singularidade, o retorno à média. Na psique, a média, o comum, é o que o indivíduo narcisista tentou extirpar de si mesmo. Ele precisa ser o escolhido, o único, o melhor. Se ele for apenas mais um ser humano, ele é, em sua mente, nada. O medo é o aniquilamento simbólico do seu falso si. O mergulho na psique junguiana nos obriga a reconhecer a sombra em nós. Por que somos atraídos por este drama? Por que somos seduzidos pelo brilho da persona? Muitas vezes, a nossa própria sombra contém a criança heróica, que busca a perfeição, ou o salvador, que acredita poder curar a ferida alheia. O narcisista é o espelho distorcido que reflete nossas próprias ambições não realizadas de ser invulneráveis, ou, inversamente, nossos próprios medos de sermos pequenos e insignificantes. O caminho da individuação exige que o indivíduo retire suas projeções. Se você está em um relacionamento narcísico e sente que sua vida está encolhendo, é porque você está dando poder à sombra do outro. Você está aceitando ser o portador de sua imperfeição. Retirar a projeção significa, em primeiro lugar, reconhecer o seu próprio direito à imperfeição, à raiva, à frustração e à dependência saudável. Vamos aprofundar a metáfora do si mesmo e da sombra. O si mesmo é o sol da nossa psique. A sombra é a escuridão da lua. O lado que está sempre oculto, mas que é essencial para o equilíbrio. O narcisista tentou banir a lua. Ele vive sob um sol perpétuo, mas este sol é artificial, feito de plástico e holofotes. E o custo dessa negação é a perda da profundidade, da alma. Jung afirmou que a neurose é o sofrimento de uma alma que ainda não encontrou seu significado. O narcisismo, nesta luz, é uma neurose grave, uma incapacidade de encontrar significado na vida comum, real e imperfeita. O indivíduo está sempre em busca de um significado grandioso e externo, um significado que só pode ser conferido por outros. 8.000 palavras não são suficientes para mapear completamente as profundezas do inconsciente coletivo e os desvios arquetípicos, mas precisamos nos concentrar nas consequências práticas da não integração da sombra. Quando a sombra é reprimida, ela se torna mais forte. O que o narcisista tenta negar sobre sua origem, suas falhas e sua humanidade, ele se torna. A arrogância é, portanto, uma compensação brutal pela profunda sensação de inferioridade que reside no cerne. Ele não sente o amor que projeta, ele sente o pavor de não ser amado. A necessidade de dominar é o desespero de não ser visto. O grande paradoxo da sombra é que ela contém não apenas o mal que tememos, mas também o ouro que perdemos.
O narcisista, ao rejeitar sua sombra, rejeita seu potencial de humildade, de conexão genuína, de empatia e de amor verdadeiro. Estes são os tesouros que ficam enterrados sob a montanha de projeções e defesas. Para o indivíduo que se relaciona com esta energia, a chave junguiana é a diferenciação. Você precisa diferenciar o seu si mesmo da persona grandiosa do outro e da sombra projetada que ele tenta te fazer carregar. Isso exige um ato de coragem quase alquímico. Você precisa aceitar a sua própria sombra, aceitar que você também tem inveja, que você também tem raiva, que você também tem medos irracionais. Ao integrar a sua própria escuridão, você se torna menos vulnerável à escuridão alheia. A aceitação da sua própria sombra neutraliza o veneno da projeção narcísica. Quando o narcisista te acusa de ser um fracasso, se você já aceitou sua própria falibilidade humana, o ataque ricocheteia. A acusação só pega quando você ainda está tentando manter sua própria persona de perfeição, a sua própria versão do falso si. Entenda que o processo de individuação não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar completo. A totalidade inclui a sombra. O narcisista vive uma vida unidimensional, iluminada apenas pelo lado consciente, pelo sucesso superficial. Ele tem medo da profundidade, pois a profundidade é onde o falso si é dissolvido. O trabalho com a sombra, portanto, se torna a sua arma de luz. Quando você integra o que foi negado, você ganha espessura psíquica. Você ganha a capacidade de tolerar a ambiguidade e a imperfeição. E é exatamente essa capacidade que o narcisista não possui e que ele inveja, embora jamais admita. O medo do narcisista de perder a singularidade é, na verdade, um medo de se fundir com o inconsciente coletivo sem ter um ego forte o suficiente para se diferenciar. Ele teme a indistinção. Paradoxalmente, ao tentar ser hipersingular, ele se torna um mero complexo, uma repetição mecânica do arquétipo do ego inflado. Jung falava sobre a função transcendente, o ponto onde o inconsciente e o consciente se encontram, gerando um novo símbolo, um novo significado. O narcisista não consegue acessar essa função porque ele rejeita o diálogo com o seu inconsciente. Ele não permite que a sombra fale. Por isso, ele fica preso em um eterno ciclo de repetição, sempre reencenando o drama da sua ferida primária, sempre buscando o palco para provar uma verdade que ele mesmo não acredita. A estratégia para você, que busca a saúde mental e a individuação, é complexa e exige disciplina. Primeiro, a retirada das projeções. Segundo, o estabelecimento de fronteiras que não são muros de defesa, mas limites de integridade. Terceiro, o reconhecimento de que a cura do outro não é a sua tarefa. Quando confrontado com a grandiosidade, não lute contra a persona. A persona é feita de ar. Lute pela sua própria realidade. Mantenha os pés no chão da sua própria verdade, da sua própria sombra integrada e aceita. O narcisista só consegue sugar a energia daqueles que estão dispostos a se tornarem satélites do seu falso si. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O núcleo do medo do narcisista não é a crítica, mas o silêncio da indiferença. Se você reagir, você valida a sua importância. Se você fica em silêncio e permite que a projeção caia no chão, você está testemunhando a nulidade do falso si, e isso é o verdadeiro aniquilamento que ele teme. É o fogo silencioso que derrete a máscara. Vamos detalhar as 3 revelações prometidas
expandindo-as à luz da vasta obra junguiana. A primeira, o mapa exato da sombra narcísica, se divide em 4 complexos principais: o complexo de inferioridade, o pequeno eu; o complexo de impotência, o terror da dependência; o complexo da raiva destrutiva, a fúria não processada da infância; e o complexo da falsidade, a certeza interna de que tudo é uma fraude. O pequeno eu é o si mesmo infantil, ferido e abandonado, que o narcisista enterrou. A persona grandiosa é a compensação desse eu pequeno. Ele deve ser sempre o maior para evitar sentir-se minúsculo novamente. O complexo de impotência é a incapacidade de lidar com a necessidade e o cuidado. Se ele precisa de você, ele é fraco, e fraqueza é o que a sombra lhe diz ser. Portanto, ele deve dominar você antes que você o possa abandonar. O complexo da raiva destrutiva é a manifestação da sombra que foi contida e não expressa na infância. Essa raiva se manifesta como crueldade sutil ou explosões dramáticas, sempre direcionadas ao externo. Ele não pode se permitir sentir essa raiva por si mesmo ou por quem o feriu. Portanto, você deve ser o para-raios. E o complexo da falsidade é o mais doloroso. A sombra sabe que a persona é uma mentira. Essa consciência internalizada gera a necessidade incessante de controle da narrativa. A segunda promessa, a estratégia junguiana para desativar o gancho emocional, repousa no que Jung chamou de confronto do oposto. Oposto ao seu desejo de ser perfeito está a aceitação de sua imperfeição. Oposto à sua necessidade de provar que o narcisista está errado, está o reconhecimento de que a verdade dele não tem poder sobre a sua verdade. Desativar o gancho é um ato de soberania psíquica. Você retira o ouro da sombra que o narcisista tenta te fazer carregar. Se ele te acusa de ser egoísta, você olha para dentro e se pergunta: onde eu reprimi meu próprio egoísmo saudável? Onde eu neguei minhas próprias necessidades em nome de ser o Salvador? Ao integrar o seu próprio egoísmo saudável, você anula o poder da acusação externa. Você se torna um campo de força. O trabalho da sombra, neste contexto, é a transmutação. Você pega o chumbo da projeção e o transforma no ouro da autoconsciência. Isso requer um distanciamento emocional, que só é possível quando o seu ego está alinhado com o si mesmo. A terceira promessa, a revelação profunda sobre o que o narcisista realmente teme perder, é a totalidade de sua máscara. Ele não teme perder você, ele teme perder a imagem que ele criou para si mesmo, aquela imagem que você ajuda a sustentar. Se a máscara cai, a morte do falso si é iminente, e a morte é o preço que ele se recusa a pagar pelo renascimento, pela individuação. O medo do renascimento é o medo da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o portal para o si mesmo autêntico, mas é também o lugar onde a ferida primária reside. O narcisista prefere viver no inferno dourado da persona do que enfrentar o purgatório da sua própria humanidade. Aprofundando a dimensão arquetípica, o narcisista vive sob a influência do arquétipo do puer aeternus, o menino eterno, que se recusa a crescer, a se comprometer e a enfrentar as realidades mundanas da vida. A sombra do puer aeternus é a Senex, o velho sábio, o lado da responsabilidade, da seriedade e do peso da vida. O narcisista rejeita o peso do Senex e, portanto, nunca consegue acessar a verdadeira sabedoria. A jornada do herói, que é a jornada da individuação, exige que o herói confronte o dragão da sombra. O narcisista, ao invés de confrontar o seu próprio dragão, tenta convencer o mundo de que ele próprio é o dragão, usando a sua grandiosidade como fogo e terror. Mas por dentro, o dragão é feito de papel fino. O processo de individuação não é linear, é espiral.
E o encontro com o narcisismo, seja em um relacionamento ou em um familiar, é um chamado violento do seu próprio inconsciente para que você complete a sua própria jornada de sombra. Se você não se confrontar com a sua própria necessidade de ser validado, de ser especial, de ser visto, você continuará a ser o espelho. A única forma de se libertar da dança da sombra é parar de dançar. E isso significa aceitar com plena consciência que você não pode curar o que não é seu. A cura do narcisista só pode vir através do seu próprio confronto com o seu vazio, e a maioria prefere o palco ao abismo. O trabalho da sombra é a aceitação da contradição. Somos luz e sombra, somos heróis e vilões, somos grandiosos e medíocres. A saúde psíquica está na capacidade de tolerar e integrar estes opostos sem que o ego exploda. O narcisista não tolera a contradição. Ele exige a pureza da imagem. A busca do narcisista pela perfeição é o seu calcanhar de Aquiles. A vida, o si mesmo, o inconsciente, todos eles zombam da perfeição. A vida é suja, complexa e cheia de falhas gloriosas. A única forma de encontrar o si mesmo é aceitar a lama. Se você está saindo dessa dinâmica, você está em um momento de alquimia. A dissolução do vínculo é o nigredo, o estágio de negrume e decomposição, onde o antigo eu morre. É doloroso, mas é o preço da totalidade. A sombra está sendo retirada. Não se assuste com a raiva, a tristeza ou a dúvida que surgem. Elas são a sua própria sombra clamando por integração, pedindo para ser vista e aceita, e não projetada. A sombra contém o instinto de sobrevivência. O narcisista usa esse instinto para se alimentar da energia externa. Você deve usar o seu instinto de sobrevivência para proteger a sua luz interior e para negar o seu suprimento. A chave mestra que prometi para desarmar o ciclo vicioso é a seguinte: você não está lidando com um ego ferido. Você está lidando com uma estrutura que é radicalmente oposta ao si mesmo. A estratégia é mudar o foco do entendimento para o testemunho. Você não tenta entender o porquê dele. Você testemunha a sua própria reação. Apenas observar o drama sem engajamento é o ato de soberania. Ao invés de tentar provar o seu valor, pergunte-se: quem eu sou sem a necessidade de provar nada a esta pessoa? A resposta reside no inconsciente coletivo, no reino dos arquétipos, onde a sua totalidade já está garantida, independente da validação externa. O caminho do trabalho com a sombra, quando aplicado a este contexto, leva à sua própria individuação. O narcisista se torna o obstáculo arquetípico, o guardião do limiar que você deve superar. Ele não é o seu destino, ele é apenas o teste. O teste é saber se você pode abraçar a sua própria imperfeição e, assim, se libertar da necessidade de lutar contra a imperfeição alheia. A aceitação da sombra em si mesmo é o fim da guerra. O narcisista só existe em guerra constante, interna e externa. Quando você encontra a paz com o seu próprio lado escuro, você se torna inacessível à batalha dele. Pense no espelho. O narcisista vê o espelho e vê apenas a si mesmo glorificado. O indivíduo em individuação vê o espelho e vê a persona, a sombra e, no fundo, o si mesmo. O espelho se torna um portal para a profundidade. O narcisista tenta quebrar o espelho quando ele não reflete o que ele quer ver. Você deve aceitar o reflexo em sua totalidade. 8.000 palavras de contemplação junguiana sobre a sombra do narcisismo nos trazem de volta ao ponto de partida, mas com uma nova espessura psíquica. A dança entre a persona e a sombra é a dança da vida humana. O narcisista recusa-se a dançar com a sombra. Ele a aprisiona. A sua liberdade reside em convidá-la para a dança. A única verdade sobre o si mesmo que, se aceita, transforma o espelho em portal é esta: você já é completo. A sua luz não depende da escuridão dele.
O si mesmo é a soma de tudo o que você é, incluindo a sua sombra, e essa totalidade não precisa de plateia para existir. A aceitação da sua totalidade é o único caminho para aniquilar o ciclo. Não aniquilar o narcisista, mas o ciclo que te prende a ele. Ao abraçar a sua sombra, você retira a projeção e retira o espelho. Você se torna o si mesmo. Este é o ato final de desmascaramento. O mergulho é profundo, a psique é vasta e a jornada é solitária, mas é na solidão da sua própria alma que você encontra a totalidade. O preço da individuação é a confrontação constante com aquilo que você rejeita em si, mas a recompensa é a liberdade de ser o que se é. Não busque a validação externa, busque a ressonância interna. A luz que você projeta sobre o mundo deve vir de uma fonte autônoma, não de um reflexo. O medo do narcisista é a negação do seu próprio si mesmo. A sua força é a aceitação do seu. A tarefa está posta. Que esta jornada de reconhecimento da sombra lhe traga não apenas conhecimento, mas a coragem de ser imperfeitamente inteiro. Que a alquimia da dor se complete em ouro. Que o medo alheio sirva apenas como a bússola que aponta para a sua própria verdade. Se esta imersão nos arquétipos da sombra e da persona ressoou com a sua busca por significado e totalidade, se esta visão junguiana iluminou um caminho para a sua própria individuação, convido você a entrar nesta comunidade de buscadores. Curta este vídeo, se a verdade, por mais dura que seja, é o que você busca. Comente abaixo qual dos complexos da sombra narcísica você reconhece em seu próprio caminho de superação. Compartilhe este mapa psíquico com aqueles que precisam de luz na escuridão e, acima de tudo, inscreva-se para que possamos continuar a nossa descida no abismo, onde o verdadeiro tesouro da alma espera ser encontrado. A sua jornada é a sua maior obra. O trabalho da sombra não se encerra na identificação ou na retirada das projeções. Ele é um processo vivo, um diálogo ininterrupto com as profundezas da psique que exige uma honestidade brutal, aquela que o narcisista jamais pode sustentar. A continuação da jornada de individuação, após o confronto com a estrutura narcísica, exige que olhemos para a nossa própria inflação, para os momentos em que nós mesmos vestimos, ainda que momentaneamente ou em graus muito menores, a armadura da persona grandiosa. A sombra do narcisismo, quando analisada em sua essência arquetípica, nos fala sobre a falha na separação entre o ego e o si mesmo. Um erro de cálculo cósmico, onde o ego se arroga o direito de ser o centro de tudo, usurpando o lugar do si mesmo, que é o verdadeiro regente da totalidade. Quando observamos a dinâmica do narcisismo, estamos presenciando o arquétipo do tirano em ação. O tirano, na mitologia pessoal, é aquele que governa com base no medo e na ilusão, temendo a todo momento ser deposto. O poder do tirano não é a força genuína, mas a rigidez da defesa. O indivíduo que internalizou essa defesa vive sob uma ditadura psíquica, onde qualquer desvio do script da perfeição é punido com vergonha e auto-ódio, que são rapidamente projetados para fora. A sombra, neste contexto, retém o potencial não vivido. O narcisista, ao rejeitar sua humanidade comum, rejeita a riqueza que reside na vida ordinária, na conexão real, no erro e no aprendizado. O ouro que ele busca no exterior, a adoração, o sucesso superficial, é um substituto miserável para a verdadeira riqueza que jaz em sua própria profundidade, a capacidade de ser autêntico e de se amar na imperfeição. A sombra contém o herói fracassado e o vilão necessário. Para o narcisista, o herói só pode ser ele mesmo, e o vilão deve ser sempre o outro. Ele não suporta a ideia de ser o vilão de sua própria história, de ter ferido ou de ter falhado genuinamente, pois isso romperia a persona.
O caminho para quem busca a libertação dessa influência passa pela aceitação do seu próprio vilão interno. Você deve dar voz à sua própria sombra, aquela parte que quer destruir, que sente inveja, que é preguiçosa, que erra. Ao trazer essa sombra à luz da consciência, você a desarma. O que é aceito não precisa ser projetado ou reencenado. A sombra perde seu poder quando ela se torna uma parceira no diálogo e não um inimigo a ser suprimido. A rigidez do narcisista é a sua fraqueza. A sua incapacidade de mudar, de se adaptar à nova informação, de pedir perdão, é a prova de que o seu sistema de defesa está em colapso permanente. O fluxo da vida exige plasticidade psíquica. O narcisista é um monumento de pedra, lindo por fora, mas oco e incapaz de respirar. A profundidade junguiana nos ensina que a cura não é a eliminação do problema, mas a transformação da atitude em relação a ele. Você não precisa curar o narcisismo do outro. Você precisa curar a parte de você que foi fisgada pela sua ilusão. Essa fisgada geralmente reside no seu próprio complexo paterno ou materno, nas feridas da infância que buscam ser resolvidas através do drama adulto. O narcisista preenche por um tempo a lacuna deixada pelo pai ou pela mãe que não viu, que não validou, que não amou incondicionalmente. O trabalho da sombra exige que você retire essa projeção arquetípica. O narcisista não é o pai ou a mãe que finalmente te verá. Ele é apenas o ator que está lendo um script de dominação e dependência. A liberação acontece quando você se torna o seu próprio pai e a sua própria mãe, oferecendo a si mesmo o amor incondicional e o reconhecimento que você esperou receber do mundo. O inconsciente é traiçoeiro. Ele usa a atração pelo oposto para nos forçar à totalidade. Se você é excessivamente empático e prestativo, você pode ser atraído pelo oposto, alguém que é egoísta e extrativo, para que você possa aprender a desenvolver o seu próprio senso de autopreservação. O narcisista é o espelho que grita para você desenvolver a sua própria autonomia. A individuação exige que a sombra seja vista como um aliado, não como um inimigo. Ela é o receptáculo da sua energia bruta, da sua vitalidade selvagem. O narcisista teme essa selvageria, pois ela não pode ser controlada. Ele a substitui pela selvageria controlada da manipulação. Para você, o indivíduo que busca a inteireza, a sombra contém a capacidade de dizer não. O não é a fronteira psíquica. O narcisista detesta o não, pois ele nega a sua onipotência. A sua capacidade de estabelecer um não claro e inegociável é o ato final de resgate da sua alma. Este não é raiva, é soberania. É o si mesmo se afirmando contra a tirania do ego alheio. A jornada de 8.000 palavras nos permite detalhar a alquimia do sofrimento. O sofrimento causado pela projeção narcísica é o fogo que purifica o seu ego da necessidade de ser amado por quem não pode amar. É o processo de calcinácio, onde o antigo é queimado para que o novo possa emergir. O pó que resta é a humildade, o reconhecimento da sua humanidade. A sombra, na visão de Jung, é também a porta de entrada para o inconsciente coletivo, para a fonte de toda a criatividade e sabedoria arquetípica. O narcisista, ao rejeitar a sombra, corta a si mesmo dessa fonte, vivendo uma vida de repetição e superficialidade inventada. A sua vida, ao integrar a sombra, se torna rica em simbolismo, em significado e em profundidade real. Para transcender o ciclo narcísico, é necessário aceitar o conceito da conjunctio, a união dos opostos, a união entre sua luz e sua escuridão, entre seu consciente e seu inconsciente. O narcisista vive em um estado de cisão permanente, uma esquizoidia onde o amor e o ódio, o sucesso e o fracasso são mantidos em caixas separadas. A sua cura reside na capacidade de segurar a tensão desses opostos.
Você pode amar a pessoa, mas odiar a manipulação. Você pode ter pena da ferida, mas não permitir a agressão. Essa capacidade de tolerar a ambiguidade é a marca da maturidade psíquica. O narcisismo, visto como um complexo cultural, é a sombra de uma sociedade que valoriza o desempenho e a imagem acima da autenticidade e da alma. Ao confrontar o narcisista, você também está confrontando a sombra de toda a civilização que o criou. A chave está em reverter o fluxo de energia. O narcisista tenta sugar a sua energia vital para preencher o seu vazio. O trabalho da sombra é redirecionar essa energia de volta para o seu próprio centro, para o seu si mesmo. Isso é feito através da autoobservação, dos sonhos, da imaginação ativa e da criação de um espaço sagrado interno que é impenetrável à projeção. A ferida do narcisista é o resultado de uma falha arquetípica, a falha em ter sido espelhado corretamente na infância. Ele não viu a si mesmo refletido como um ser humano inteiro, mas como uma ferramenta ou uma extensão. Ele busca o espelhamento no mundo adulto, mas exige um espelho distorcido que o faça parecer maior do que é. A sua tarefa não é ser o espelho, é ser o prisma que refrata a luz para que você possa ver a totalidade de si mesmo. A sombra também contém os talentos e as capacidades que não pudemos desenvolver. O narcisista projeta seu potencial reprimido em inveja. Ele inveja a sua capacidade de ser real, de ser amado, de ser feliz em coisas simples. A inveja narcísica é a confissão de que a persona é um fracasso. Quando você se sente alvo de inveja, lembre-se, é a sua sombra de potencial não vivido que ele está projetando em você. A inveja não é sobre o que você tem, é sobre o que ele não se permite ter, uma vida autêntica. A jornada continua através do reconhecimento da sua própria responsabilidade na dinâmica. Não responsabilidade pela dor dele, mas pela sua própria permissão de estar nela. A sombra em você contém o seu desejo de ser o escolhido, o especial, o único que pode consertar o que está quebrado. Esse é o complexo do Salvador. O complexo do Salvador é a sua sombra, se manifestando como um excesso de luz, uma negação da sua própria necessidade de ser salvo. O narcisista se conecta a essa sombra em você e a explora. O desmantelamento do complexo do Salvador é um ato de autodefesa e de individuação. Você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para se salvar. A verdadeira força não reside no domínio, mas na flexibilidade e na vulnerabilidade. O narcisista tem medo mortal da vulnerabilidade. Ele a associa à morte psíquica. Você deve abraçar a sua vulnerabilidade como o seu superpoder. Ser vulnerável é ser real. 8.000 palavras nos levam a contemplar a dança de Shiva, a dança da destruição e da criação. O encontro com o narcisismo é destrutivo para a persona que você tinha, mas criativo para o si mesmo que está emergindo. A dor é o material de construção. A sombra é a força que te empurra para o seu destino. A sombra do narcisista, ao tentar te diminuir, está paradoxalmente te forçando a crescer. Se você se recusa a ser pequeno, você deve se tornar grande em sua própria verdade. A linguagem junguiana é a linguagem dos símbolos e dos mitos, pois a psique pensa em imagens, não em lógica cartesiana. O narcisista é a encarnação do mito de Ícaro, voando muito perto do sol, da sua própria grandiosidade, condenado a cair quando o calor da realidade derreter as suas asas de cera. A sua tarefa é voar com asas de verdade, feitas de substância e sombra integrada. A sombra não é um inimigo, é um mensageiro. Ela carrega a verdade que o ego se recusa a ouvir. O narcisista silencia o mensageiro e, por isso, vive em constante ilusão. Para fechar o loop emocional, você precisa fazer o luto pela persona que você amou.
Você precisa chorar a perda do potencial, a perda do que você esperava que fosse. Esse luto é o estágio final da separação psíquica. É a aceitação de que o conto de fadas era apenas um complexo autônomo atuando. A verdadeira coragem não é enfrentar o outro, mas enfrentar a si mesmo. O narcisista não tem essa coragem. Ele se esconde atrás da grandiosidade. Que você encontre em sua própria sombra a fonte de sua força e de sua autonomia. Que você se torne o alquimista de sua própria alma, transformando a escuridão em ouro vivo, em conhecimento que liberta e em amor que não exige troco. A jornada da individuação é o único antídoto real contra a neurose do nosso tempo. O fim da negação é o começo da vida. A aceitação da sombra é o reconhecimento de que a dualidade é a natureza da existência. Não há luz sem escuridão, não há dia sem noite, não há herói sem oposição. O si mesmo é o mandala, o círculo que contém todos os opostos em harmonia. O narcisista se contenta com a linha reta, com a polaridade simplificada e por isso está sempre desequilibrado. Se o conhecimento desta arquitetura psíquica trouxe um suspiro de alívio ou uma onda de reconhecimento doloroso, utilize essa energia. É a sua sombra te dando um impulso. O confronto com o tirano alheio te ensina a ser o monarca do seu próprio reino. Um reino onde a sombra é respeitada e o si mesmo é o guia. A sombra contém o poder de autodestruição, mas também o poder de autocriação. O narcisista escolhe o primeiro, de forma lenta e implacável, destruindo a possibilidade de uma vida interna rica. Você escolhe o segundo, usando o fogo da experiência para forjar uma nova realidade. O ato de individuação é o ato de se tornar irredutivelmente você, alguém que não pode ser mais definido pela reação à sombra alheia. A sua história é sua. O seu valor é inegociável. Que a verdade da sombra te liberte, que você encontre a paz, não na ausência da luta, mas na presença da sua totalidade, que o seu coração seja o seu próprio centro inabalável. O trabalho continua, a jornada é eterna.